Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos fazer a leitura diária da nossa 9ª lição. A lição traz por título A Cura do Paralítico de Cafarnaum. E para a nossa meditação da leitura diária da terça-feira, está capitulado o capítulo 53 do livro do profeta Isaías, e o verso de número 3, que diz: ele era o mais desprezado. E diz assim a palavra do Senhor: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Meus irmãos, esse texto aqui fala do sofrimento do Messias. Esse capítulo de número 53, ele fala exatamente do sofrimento de Jesus no Calvário. E quando que fala era desprezado, Jesus estava numa situação machucado, sangrento, né? Uma coroa de espinho, o mais indigno, porque a Bíblia diz que maldito todo aquele que for morto pendurado no madeiro. Jesus estava com a maldição, a nossa culpa, os nossos pecados, as nossas dores e as nossas enfermidades, ele tomou sobre si. Por isso aqui está dizendo essa leitura, a cura de um paralítico de Cafarnaum. Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si. Hoje, nós temos muitos motivos de glorificarmos a Deus. Era homem de dores, experimentado nos trabalhos, como de quem os homens escondiam o rosto. O povo não queria misturar com Jesus. O povo esperava um rei vindo de uma família nobre. Jesus apareceu lá numa família pobre de Nazaré. Depois nasceu numa manjedoura lá em Belém. Depois Jesus foi desprezado, andava montado num jegue. E o povo olhava para ele, que nada, isso é rei de ninguém. Mas todo o poder, toda a autoridade estava com ele. E Jesus padeceu ali como ovelha muda, como que o profeta Isaías disse, não abriu a sua boca, né? O povo não fazia caso dele, desprezava, mas na hora que ele bradou na cruz, rendendo o seu espírito, a Bíblia diz que todos reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. O sol escondeu, as pedras fenderam, o véu do templo rasgou de alto a baixo, e houve uma inquietação, todo mundo aí, o centurião disse, verdadeiramente, esse homem é o Filho de Deus. Meus irmãos, Jesus nunca usurpou e vir mostrar estátua aqui, nem mostrar que ele era Deus e que o povo tinha que reverenciar. Não, Jesus sempre, ele optou pela vida humilde, né? Andar entre os pobres, cuidar das necessidades das pessoas, mas ele manifestou. Ele veio humildemente, ele veio montado em um jumento, mas na segunda vinda Jesus virá montado num cavalo branco. Aleluia. E na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nessa primeira vinda o povo batia nele com canas na cabeça. Jesus virá na segunda vinda e regerá as nações com vara de ferro. Aleluia. Aqui na primeira vinda Jesus suportou a coroa de espinho, mas na segunda vinda ele virá com a coroa de rei, a coroa de glória. Aleluia. Ele virá demonstrando quem ele é. Porque Jesus é o único, o poderoso, aquele que está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Portanto, ele veio para curar as enfermidades, resolver os problemas, acudir os necessitados. Era desprezado, ninguém fazia dele caso algum, mas quando alguém precisava dele, sempre ele estava pronto para atender às necessidades de cada um. Que Deus abençoe a cada um de nós, que nunca viemos fazer acepção de pessoas, mas ver quem é que está na pessoa. Às vezes um mendigo, né, conversa com a gente despreza, e Deus está na vida daquele mendigo.
Então vamos ter muito cuidado, para nós não maltratar Jesus, né? Até tem uma música que fala um almoço para Jesus, e um homem preparou um frango assado muito cheiroso. Jesus marcou o horário de estar aí com ele, e quando aquele frango estava cheirando, passou um mendigo e disse: moço, me dá um pedaço desse frango, estou com tanta fome. Ele foi e tirou uma coxa do frango. E aquele homem agradeceu, foi embora, satisfeito. De a pouco bateu na porta novamente, era uma menina, uma criança, com fome, suja, maltrapilha. Disse: eu queria um pedaço desse frango, está cheirando muito. Ele foi lá, pensou, mas tirou a outra coxa. E ela disse: eu preciso de um abraço. Ele deu um abraço àquela criança. E daí a pouco o convidado chegou e ele sem jeito, porque tinha arrancado as duas coxas do frango. Quando ele abriu a boca para dizer, justificar, ele disse: opa, não preciso falar nada. Come, senhor? Eu disse: não, eu não quero comer, já estou cheio. Mas cheio como? Disse: só as duas coxas desse frango que você me deu, já estou saciado. Eu estava naquelas pessoas. E você não fechou a porta para eles, você não recusou. Então, meus irmãos, vamos, a Bíblia diz: fazer o bem sem olhar a quem. Eu tenho vezes que estou andando na cidade grande e alguém me pede uma ajuda, eu olho assim e penso: essa pessoa está com esperteza, eu passo, mas depois minha consciência dói, eu volto e dou para ele aquela ajuda, para mim não ficar de consciência pesada. É assim que nós devemos fazer. Nós precisamos. Estava há poucos dias, Luiz Eduardo, num espetinho que tem na beira da BR, e um rapaz passou e pediu uma ajuda. E eu olhei para ele e disse: esse cara deve estar aqui todo dia e eu não vou dar não. Mas quando ele virou as costas, eu abri a carteira e tinha um dinheiro, e eu chamei ele de volta e dei aquela ajuda. Sei lá, irmãos, se a pessoa está pedindo de verdade e a gente nega, e amanhã Jesus vai dizer: tive fome e não me deste de comer. A Bíblia diz. Então vamos fazer o bem, assim como Jesus curou aquele paralítico na hora da sua necessidade. Deus abençoe a minha vida, Deus abençoe a sua vida e nos dê cada dia graça para seguir os passos de Jesus. Um abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor.